pediátrica é uma especialidade que requer um longo tempo de formação. E nós somos um grupo de cirurgiões pediátricos que se dedicou a essa especialidade. Então eu queria saber de vocês o que fez com que vocês escolhessem essa especialidade, que demanda muita dedicação, muito tempo de formação para chegar até esse ponto. O que levou vocês a serem cirurgiãs pediatras? Não, e uma constante aperfeiçoamento, né, amigo? Um constante aperfeiçoamento. O tempo todo a gente está aí nos congressos, nos cursos, nos seminários, né, atualizando. A cirurgia pediátrica, ela surgiu na minha vida ainda na adolescência, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma história familiar de um irmão que precisou ser operado por um cirurgião pediatra que tinha área de atuação em urologia pediátrica. Então, há muito tempo ali eu já vinha sonhando, né? Tive alguns caminhos diferentes, né, na vida acadêmica, mas Deus escreve certo por linhas certas. Então, cheguei na minha cirurgia pediátrica, na urologia pediátrica, aqui em Brasília, que foi onde eu conheci vocês, e não voltei nem para Minas mais, né? Fiquei aqui com os amigos também. A cirurgia pediátrica, eu acho ela uma das mais bonitas especialidades. Tá? Ela é uma especialidade recente. Se você for ver alguns anos atrás, né, 50, 60 anos atrás, 80 anos atrás, a gente tinha crianças com alto índice de morbimortalidade, né, em comparação a hoje. São crianças que têm 100%, né, de saúde, de qualidade, aí, depois do crescimento, depois da importância que foi dado à cirurgia pediátrica. E o que é interessante é que nós, né, cirurgiões pediatras, independente da nossa área de atuação, nós temos que ter um conhecimento de cada área cirúrgica. Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento da área, vamos dizer, como se fosse o cirurgião geral, como se fosse o cirurgião urológico, né, como se fosse o cirurgião torácico, cirurgião plástico, cirurgião do aparelho digestivo. Por quê? Porque nós estamos ali atuando em vários órgãos e sistemas do corpo da criança. E a gente, já foi falado, não é um ser humano em miniatura, é organismo, né, com fisiologia e patologias bem diferentes. Então, quando a gente vai para a neonatologia, então, né, e a gente atende muito bebê também que precisa dos nossos cuidados e condutas cirúrgicas. No HMIB, principalmente, a gente tem uma UTI neonatal, tem o HCB e os hospitais das redes particulares também, né? Então, o bebê, ele é um mundo à parte, né? A fisiologia é diferente, nós temos órgãos ainda em processo de maturação ao longo dos anos. A gente tem o próprio nascimento, ele tem exames dentro da minha área da urologia que às vezes você precisa repetir ali com uma semana, com um mês, porque dentro das primeiras 48 horas vai dar alteração, tem alteração ali ainda referente ao período fetal. Então, assim, é uma área muito bonita, é uma área que exige dedicação, que exige primor, né, em várias coisas, e aquele atendimento humanizado, né, que a gente está lidando ali com família. Então, assim, o que você acha, Flavinha, para você, né, a cirurgia pediátrica, o que você acha em relação aos cuidados com a família, essa equipe, o que você fala para a gente um pouquinho disso aí? O que mais me encanta na cirurgia pediátrica é essa variedade de casos que a gente tem, de patologias e de situações que a gente se depara, né? E mesmo que a gente se depare com as mesmas patologias, nas crianças elas se diferenciam. Então, as crianças manifestam também de formas diferentes a mesma patologia. Então, mesmo que você já está lá no dia a dia habituado a fazer a mesma coisa, invariavelmente vai aparecer um caso que vai transcorrer de uma forma inusitada ou diferente, ou que vai sair um pouco do protocolo, que você vai ter que ter flexibilidade para isso. Então, eu acho isso fantástico. E, além de tudo, eu acho a criança, a evolução da criança. A gente costuma dizer que a criança costuma piorar muito rápido, mas, graças a Deus, ela melhora muito rápido e ela responde de uma forma muito satisfatória aos tratamentos. E a gente se surpreende
com os nossos pacientes, com a força que eles têm de lutar com patologias tão complexas e tão graves e estarem em situações muito difíceis. E, além disso, a gente ainda tem que cuidar, né, da família, que é o que você está falando. Então, é um universo que requer, assim, muito conhecimento, muito um aprofundamento nos temas enfim, no estudo, mas também muito comprometimento, muito envolvimento. Então, é uma especialidade que a gente tem que estar 100%, muitas vezes, né, entregues àqueles pacientes e àquelas famílias, para que a gente tenha um sucesso naquele tratamento. Porque, por conta dessas variedades, como eu estava te falando. Então, a cirurgia pediátrica... Por que da cirurgia pediátrica? Provavelmente por conta do desafio e por conta de todas essas coisas que eu te falei, e porque as crianças realmente... Eu sempre tive uma afinidade com as crianças. Eu não entendia... eu não tive tanta afinidade com a parte clínica. Eu sempre tive uma afinidade com a parte cirúrgica. Mas cuidar da criança sempre foi o foco, né? Então, lá na faculdade, dentro do estágio da cirurgia pediátrica, eu consegui unir as duas coisas, que era o foco de cuidar da criança, mas com uma afinidade dentro da parte cirúrgica. E, graças a Deus, a medicina evoluiu e hoje nós temos a nossa especialidade muito bem reconhecida e valorizada, inclusive, pela nossa associação, né? Que tem cada vez mais, a cada ano, conseguido essa valorização, né, do nosso trabalho e da nossa importância. Exatamente. Eu tive a sorte também de ter a disciplina de cirurgia pediátrica na minha faculdade. Foi quando eu tive o primeiro contato e conhecimento da especialidade, né? E quando eu já tive a matéria, eu me decidi pela cirurgia pediátrica, já na faculdade. É claro que depois no internato eletivo e residência a gente, né, se aproxima da especialidade, conhece a especialidade melhor. Mas, assim, o que me encantou na cirurgia pediátrica foi o fato da gente ter um paciente em que a gente vai promover a saúde ali através da cirurgia para aquela criança e a questão da longevidade do nosso paciente. Então, as ações que a gente tem na criança, as ações cirúrgicas, né, diretas ali, do nosso ato cirúrgico, ou seja, nossas mãos diretamente, por exemplo, a gente pega às vezes um recém-nascido com uma formação ou outras doenças cirúrgicas também, aquele ato que a gente faz ali, ele é capaz de promover a vida daquele ser, né? Não, impacta toda a vida da criança. Então, assim, a longevidade, o nosso ato, ele leva uma promoção da saúde que vai ser duradoura o resto da vida da criança, né? Isso para mim é assim, maravilhoso. Eu fico encantado quando penso sobre isso. E depois na cirurgia oncológica, da mesma maneira, né? Quando a gente tem a oportunidade de retirar literalmente com as mãos a doença, né? O câncer e tudo mais. E na maioria das vezes até promover a cura para aquela criança, né? Eu acho isso não tem preço. Fantástico. Eu acho isso fantástico. E a gente já tem a nossa média aqui mais ou menos dedicadas à cirurgia pediátrica está em torno já de 10 anos, né? Passando de 10 anos já. E ao longo desses 10 anos, a gente teve muitos aprendizados, com certeza aprendizados pessoais, não estou falando aprendizados relacionados diretamente, tecnicamente, à cirurgia pediátrica. Mas qual foi o aprendizado assim, que vocês tiveram para o lado pessoal mesmo, que a cirurgia pediátrica proporcionou para vocês? O que vocês dizem? Eu acho que o principal é a gente amadurecer o conhecimento, sem dúvida. A gente teve um conhecimento que foi lá no início, na nossa formação, e ele a cada ano é amadurecido. Eu acho que a gente amadurece o conhecimento. E na nossa especialidade, o interesse, como eu falei anteriormente, que a gente lida com várias patologias, que aparece um caso aqui, aí às vezes vai aparecer um outro caso só no ano que vem. Às vezes a gente lidar com situações que são muito raras. Que são muito raras. Então, a todo momento, a gente está voltando lá naquele, entre aspas, primeiro contato com o conhecimento.
Só que a gente já entra em contato de uma forma diferente, porque você já adquiriu experiência, né, naquele tratamento com algum paciente anterior. Então, mesmo quando você vai fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, estudar aquilo de novo, ver se se atualizar, existe algum tratamento atualizado, você vai lá e volta naquele primeiro conhecimento que você adquiriu há 10 anos atrás. E você reaprende de uma forma diferente. Você relê aquele capítulo, ou aquele artigo, ou, enfim, alguma notícia, algum estudo novo, de uma forma diferente. Então, você amadurece o seu conhecimento, sabe? Então, isso é muito importante, porque isso vai ter um impacto nos seus próximos tratamentos. Isso, sem dúvida, os seus próximos pacientes serão beneficiados, né? E fora isso, tem o lado humano. Querendo ou não, a nossa vida pessoal, ela influencia as nossas relações pessoais, as nossas vivências no dia a dia, na nossa correria, no nosso cotidiano, dentro da nossa família. Nós, mulheres, temos a maternidade, que traz algo muito importante, que eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas que ela acrescenta positivamente em relação, principalmente, à parte humana do nosso tratamento. A gente passa a ter outra visão do nosso tratamento quando a gente é mãe, quando a gente é pai também. Sim. Mas, então, isso é importante. Então, isso faz parte. Durante esses 10 anos, além de amadurecer o conhecimento que eu adquiri, né, há 10 anos atrás, eu também tive todas essas vivências da vida pessoal, incluindo, por exemplo, a maternidade. Então, isso faz toda a diferença no tratamento dos meus pacientes hoje, eu acredito nisso. Não só cientificamente, né, tecnicamente, porque a gente vai aperfeiçoando mesmo ao longo do tempo, mas a questão do tratamento humanizado, da empatia, da compaixão, do comprometimento, do que você valoriza na história clínica, no exame físico, o seu olhar muda, você passa o seu foco, né? Muda também quando você vai examinar um paciente ou conhecer uma família. Então, isso, para mim, é incrível, assim. Depois de 10 anos, é o que eu tenho para dizer dentro da especialidade. E cada vez mais certa de que eu estou no caminho certo. Eu concordo com a Flávia, né? Flávia, você perguntou, nesses 10 anos, né? Qual que foram as vivências? Tecnicamente é isso que a Flávia falou. Ao longo desses anos a gente cada paciente é único, mas as patologias se repetem, né? Até em idades diferentes. Obviamente que com o tempo e com a experiência você vai tendo mais primor técnico ainda, e a gente tem também o próprio conhecimento em si que é difundido na literatura mundial, nos congressos, né, que nós frequentamos, vão trazendo novidades e algumas vezes até voltando em alguns estágios anteriores. Então, assim, um exemplo dentro da minha área. Houve uma época em que a gente tratava determinada patologia em tempos estadiados, 3 tempos. Agora a gente consegue fazer em um tempo só. Não, mas viu-se que o resultado num tempo só não está tão benéfico assim para o paciente, tiveram mais casos de complicação, voltou-se ao início, que era um tempo, 3 tempos. Vamos dizer assim. Então, tecnicamente, a gente vê isso também, né? Dentro da medicina, isso em todas as áreas. Como vivência pessoal, é muito interessante, a Flávia foi falando, eu fui lembrando, né? Quando a gente começou dentro da cirurgia pediátrica, nós não éramos mães e nem pai, né? Então, isso com certeza muda o olhar. Obviamente que nós já tínhamos um olhar sensível e diferenciado. A cirurgia pediátrica, assim, inevitavelmente nós temos isso, é um olhar diferenciado médico, porque ali a gente está lidando com uma criança que às vezes não consegue nem falar o que está sentindo, e ali a gente lida com o pai, a mãe, a avó, a madrinha, o tio. Então, é toda uma estrutura familiar ali. Num momento difícil, que é um momento de doença, um momento de dor, de medo, de insegurança. E, obviamente, que quando a gente tem a maternidade, a paternidade, a gente fica com um olhar mais sensível ainda. Eu tive uma experiência pessoal, né? Eu fiquei como paciente, vamos dizer assim, precisei de ser operada, né? Você e você entraram na cirurgia também, uma patologia, né? Foi uma cirurgia de urgência. E ali, naqueles dias que eu fiquei com sonda,
né? Sonda vesical, sonda gástrica, onde eu fui cuidada, né? pelos colegas, pela equipe técnica e médica. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, as crianças são muito fortes. Eles são muito fortes, né? A gente opera as crianças de apendicite e algumas com patologias, né, nas alças intestinais, que tem que sair com sonda. E aquilo dali é pavoroso, sonda é terrível, né? Sonda vesical, né? E eles, quando você olha, eles estão andando no corredor, é aquilo que você falou, eles recuperam muito rápido. Então, assim, essa vivência desse lado me trouxe, como diz você, a certeza maior ainda de que estou no caminho certo. Como as crianças são fortes, como elas são fortes mesmo, assim, impressionante como elas recuperam rápido, como que o cuidado da equipe influencia, né? Eu tive a sorte de ter médicos e enfermeira maravilhosa, né? Maravilhosos cuidando de mim, técnicos, e a gente, desse lado de paciente, você percebe aquele que está um pouco mais inseguro, aquele que tem uma expertise. E então, assim, o lado técnico e o lado humano, né? Que foi me acolher como doente e acolher também a minha família, o meu irmão que estava com dúvida, minha mãe que ficou me acompanhando. E como que isso é importante, que você falou com a gente mais cedo, né, Flavinha, hoje da leveza, do lado humano para a gente trazer isso dentro da cirurgia pediátrica. Por quê? Porque são momentos difíceis de dor e a gente está tentando trazer uma identificação ali com a família, né? Então, quantas vezes uma família, uma mãe chega para falar alguma coisa e às vezes a gente, quando assusta, está lá, não, mas lá em casa também é assim, o meu menino está me dando trabalho desse jeito, não preocupa não, que marido é isso mesmo, a minha mãe, né? Então, a gente vai trabalhando isso também, para trazer aquele suporte, vamos dizer assim, principalmente humano e emocional para a família, né? Então, esses 10 anos da CIP, de vivência pessoal, trouxe muita coisa, né? Teve a maternidade, teve o lado como paciente, e é isso aí, nós estamos juntos aí. Eu acho que vocês colocaram de maneira assim, perfeita. Eu acho que, ao longo da cirurgia pediátrica, a questão da maternidade e paternidade é um marco, né? Eu acho que isso nos torna mais empáticos com a família dos nossos pacientes. A gente passa a entender melhor os familiares e até mesmo tratar a criança, ter um olhar diferente sobre a criança, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente tem o nosso filho, a gente vê o quanto é frágil, o quanto requer o cuidado. E, ao mesmo tempo que vocês falaram, é surpreendente como a criança também responde à cirurgia, né? É algo assim, é encantador como elas respondem bem, como elas suportam bem, às vezes, situações difíceis. E elas algumas vezes demonstram até uma maturidade muito grande, né? Quando são crianças maiores. Mas eu acho que a cirurgia pediátrica também transforma o pai e a mãe. Eu acho que o pai e a mãe transformam o cirurgião, mas o cirurgião, o contato com a cirurgia pediátrica traz uma vivência diferente para o pai e para a mãe. Eu acho que a gente fica mais agradecido, a gente fica mais, de certa forma, a gente valoriza mais o nosso núcleo familiar, a nossa família. Os momentos felizes, os momentos, porque saudáveis. Uma vez que a gente tem o contato, tem a vivência de momentos de bastante delicadeza ali da família dos nossos pacientes, a gente passa a valorizar mais esses momentos quando a gente, dentro da nossa família, né? Eu acho que as duas coisas ocorrem. Tanto a paternidade e a maternidade transformam o cirurgião, mas o cirurgião também transforma os pais, né? Sim. Eu acho que é bem isso. É isso mesmo, Fábio. É uma coisa marcante, também dentro de uma vivência pessoal, mas quando eu ainda era criança, né, que foi o que eu falei do meu irmão quando foi operado, você falou isso, eu lembrei. Como que aquilo transformou a família? Então, eu tinha ali, acho que 11 anos, mais ou menos, ou 12, não lembro ao certo.
E eu lembro dele usando sonda vesical de demora, correndo e a gente brincando, né? Criança, moleque, eram 3, né? Então, brincando, escondia debaixo da cama com a sonda. E minha mãe, pelo amor de Deus, volta aqui, essa sonda vai sair e tudo. E marcou. Eu era criança também ali, né? Eu lembro quando o Rafael teve a cólica, que foi encaminhado. Então, é isso que você falou, o cirurgião, ele também transforma aquela família. Por quê? Porque a gente, né, a criança percebe tudo, a criança é uma esponjinha em casa, então ela está percebendo aquele momento de tensão que os pais estão vivendo, seja por causa dela, ou seja por causa do irmãozinho ou da irmãzinha, né? Então, você percebe aquilo que dali é um marco. Então, eu lembro até hoje do meu irmão, né, indo para Belo Horizonte para ser operado. Eu lembro no pós-operatório dele usando sonda, e eu lembro, inclusive, quando ele teve a primeira crise de dor, né, que era bem semelhante a uma crise de cólica renal, vamos dizer assim, pela patologia que ele tinha, porque era um estreitamento. Então, isso marcou, a gente lembra, né? E traz isso, eu vejo a minha mãe falando disso até hoje, né, do pediatra, o Luiz Sérgio, eu já falei dele várias vezes, que descobriu, o do Dr. Moacir, que operou, do cuidado desses médicos, e quando eu decidi que ia fazer a medicina, minha mãe sempre falou isso, olha, lembra do cuidado deles, como é que era o cuidado desses médicos, como que eles tiravam dúvida, como eles estavam ali dando esse suporte para a gente também, né? E é difícil, é complicado, porque hoje em dia, né, a tecnologia ela ajudou muito, mas a gente tem ali também muitos grupos de WhatsApp, e a gente entra em cirurgias longas, demoradas, né, até para falar isso para a família. Às vezes a gente demora para responder um pouco o WhatsApp, quando assusta, né, já passou, ficou ali embaixo, mas é muita demanda, né? São cirurgias complexas, né, que vão chegando cada vez mais com o avanço de tecnologia e da medicina. A gente consegue trazer mais ainda qualidade para essas crianças e a gente está ali, né, o tempo todo para poder estar dando esse suporte, para ajudar também. Então, são coisas que vão marcando ali, né? Se você tem alguma história de transformação pela cirurgia pediátrica na sua família, no seu filho ou filha, compartilhe conosco.